meus queridos e amados irmãos, noiva do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Êxodo, capítulo 18. Eu lerei versos 13 a 27, e esse também é o texto do nosso sermão de hoje. Êxodo 18, 13 a 27 é o texto do nosso sermão. E também o texto que irei ler. E peço que todos acompanhem com atenção. Assim está escrito: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes suportar. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem a este povo em todo tempo. Toda a causa grave a trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, se constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor do céu e da terra, Deus da igreja, que constituiu Cristo como cabeça dela, nós invocamos o Teu nome em nome dele, nosso Salvador. Senhor amável, Rei que cuida e que traz paz ao seu povo, a Jerusalém, a cidade da paz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, que nos ilumine
Ó, que nos concedas a tua santa, pura e renovadora sabedoria. Fala aos nossos corações, instrui teu povo, ensina os altos dos céus. Usa o vaso de barro que o Senhor escolheu, com autoridade e poder, para cuidar do teu povo, para ensinar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você já foi surpreendido pelo conselho de alguém novo na fé? Alguém que muitos olhavam assim, não davam nada, e de repente, aquela pessoa abre a boca e fala aquilo que ninguém tinha pensado. Nada muito complexo, mas algo que de fato vem do Senhor, um conselho que de fato é sábio, um conselho que de fato é eficaz. Você já passou por essa experiência? Por vezes, meus irmãos, nós somos tão inclinados a viver pela aparência que nós julgamos as pessoas pela sua aparência, pelo seu tempo de vida cristã. Nós reputamos honra, importância demais a pessoas que às vezes nem têm tanta sabedoria assim. E reputamos honra de menos aqueles que são sábios, mas são simples no seu proceder, não falam muito, não expõem isso, né? Não espraiam isso, como diz o provérbio, mas na hora H, eis que essa pessoa sai com um conselho que muda tudo. Nós estamos diante de uma cena como essa. Veja que nós pregamos anteriormente o texto até o verso 12, em que Jétro, o sogro de Moisés, um sacerdote idólatra de um povo pagão, é convertido ao Senhor pelo testemunho que Moisés dá e, obviamente, pela obra do Espírito Santo na vida daquele homem, um velho, um senhor de idade, que em toda a sua vida cultuava ídolos, sacrificava ídolos. E ali então o Senhor alcança. E veja que no dia seguinte, é assim que inicia a porção que iremos pregar nesse dia. Verso 13. No dia seguinte, Jétro já está ali, um novo convertido. Talvez aqui com um dia em que o Senhor tenha alcançado, nós não sabemos exatamente, parece isso. Jétro já é colocado em provação. Na verdade, a provação maior aqui é para Moisés, porque ele era o líder, lidando com todas as demandas do povo ali. Mas Jétro estava ali, calado, observando, e traz um conselho renovador para Moisés. Esse é o tema do nosso sermão. Um conselho renovador. Moisés estava sobrecarregado. E aquele conselho que Jétro traz renova o ministério de Moisés. Renova as forças de Moisés. A carga que ele estava levando diminui. Por isso o tema do nosso sermão é um conselho renovador. E o ensino principal desse sermão é o seguinte, nós podemos resumi-lo assim: todo líder deve contar com os conselhos e a ajuda dos demais membros da igreja. Todo líder deve contar com os conselhos e a ajuda dos demais membros da igreja. É óbvio, meus irmãos, como veremos nas aplicações, que esse é um princípio que se aplica a todo cristão, a todo membro da igreja. Mas, obviamente, como se trata de Moisés, esse é o ensino que retiramos daqui. Todo líder deve contar com os conselhos e a ajuda dos demais membros da igreja. Nós veremos esse sermão sobre 2 pontos. Primeiro ponto, um conselheiro sábio. Primeiro ponto, um conselheiro sábio. Segundo ponto, um conselho sábio. Primeiro ponto, um conselheiro sábio, versos 13 a 18. Nós vemos aqui um conselheiro sábio porque o Espírito Santo nos ajuda, nos coloca numa posição que podemos observar
como Jetro agiu no início de tudo isso, de forma sábia. Por isso, em primeiro lugar, um conselheiro sábio, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, versos 19 a 27, dá ênfase naquilo que Jetro aconselhou, no conteúdo do seu conselho. Por isso, então, o segundo ponto, um conselho sábio. Um conselheiro sábio, primeiro ponto. Segundo ponto, um conselho sábio. Veja, olhe para o texto, versos 13 a 18, vemos aqui em primeiro lugar, um conselheiro sábio. Diz o texto, verso 13, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Aqui vemos, irmãos, um conselheiro sábio. Historicamente, quando um povo era liberto do domínio de alguma nação, e essa libertação acontecia por um outro povo, muitas vezes o que acontecia é que esse povo libertado passava a ser escravo desse novo senhor, dessa nova nação. E trocava 6 por meia dúzia, e até muitas vezes era pior a escravidão. Mas veja, nós olhamos para esse texto e vemos como que Deus operou a regeneração e a libertação, tirando o seu povo do Egito, das garras de Faraó, que tipificava ali o próprio Satanás, e o leva agora para um reino que tem paz, um reino que tem lei, uma lei de paz, uma lei de ordem, uma organização. Moisés está aqui então nessa lida aplicando os estatutos e a lei, não suas próprias, mas Yahvé, o Deus que os salvou, que os redimiu. E essas leis, inclusive, serão amplamente entregues na primeira parada principal nessa caminhada, o Monte Sinai. Mas veja, quando o texto nos diz aqui, inclusive no verso 16, né, que ele fala para Moisés, para Jetro, explicando o que está fazendo, ele diz, declare, no final do verso 16, os estatutos de Deus e as suas leis, as torás. Deus já dá lampejos da sua lei, e nós sabemos disso, inclusive, porque Deus criou o homem com a lei gravada no coração, e diz o texto de Romanos. E Moisés está aplicando, irmãos, está entregando essa lei ao povo, de forma justa, de forma boa. E Jetro está observando tudo isso. Veja, o texto é incisivo em mostrar que, no início, Jetro observa, verso 14, vendo. E aqui está uma atitude de um conselheiro sábio, a observação. As crianças são muito boas nisso, não é verdade? Elas notam coisas na nossa casa que nós nunca havíamos notado. Elas notam coisas na vida dos outros, e por vezes saem até falando alto, que nós nunca havíamos notado. Elas estão numa fase em que a observação é uma das suas maiores qualidades. E nós precisamos aprender com elas. Não observar para destruir, mas observar para servir ao Senhor. É isso que Jetro está fazendo aqui. Um conselheiro sábio sabe observar de forma discreta. Eu imagino Moisés sentando em algum lugar de autoridade ali, o povo na fila, de manhã até o meio-dia, e Jetro de canto, como quem não quer nada, como alguém que acabou de chegar no meio do povo de Deus, observando, de forma detalhada. Jetro observa. Então Jetro ele começa a provocar Moisés, provocar aqui no bom sentido do termo, pedindo que ele dê respostas a perguntas que são aqui fundamentais, para que ele explicasse o que estava acontecendo. Primeira pergunta que Jetro faz:
que é isto que fazes? Meus irmãos, que pergunta mais razoável. Um povo que não era mais aquele povo ali, pouquinho, que andava com Abraão, mas agora nós estamos diante das tribos, que Deus libertou, inclusive do Egito. Um povo grande, não sabemos exatamente quantas pessoas aqui, mas provavelmente milhares. Certamente não todos exatamente, indistintamente estavam ali em pé. Certamente não qualquer demanda eles traziam a Moisés, porque o texto já nos mostra lá, inclusive em Êxodo 16, que havia príncipes no meio deles, aqueles príncipes que veem o maná caindo na sexta-feira em dobro e vão para Moisés para dizer: o povo está colhendo demais. Era só aquela parte do dia. Então já havia ali uma certa organização primitiva de governo. Mas havia ali um povo, não pequeno, em pé, buscando Moisés, de manhã ao pôr do sol. De manhã ao pôr do sol. Uma pergunta muito simples. Irmãos, muitas vezes nós precisamos aprender a tratar as coisas perguntando. As perguntas, elas precisam ser bem escolhidas. Perguntas que dão espaço para explicações. Perguntas simples. E é isso que Jetro está fazendo. O que é isso que está acontecendo? Não só isso. Por quê? Por que te assenta sozinho? Então Jetro já está mostrando aqui que Moisés está lidando com algo grande. Você sozinho se assenta e todo o povo está em pé de manhã até o pôr do sol. Por que isso está acontecendo? São perguntas razoáveis que Jetro faz a Moisés e que dá espaço para que ele se explique. E Moisés responde, irmãos. Moisés responde. E a resposta que Moisés dá aqui é de início uma resposta de forma sincera. Perceba que Moisés, pela sua resposta, como ele diz aqui no verso 15, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão vem a mim para que eu julgue entre um e outro, lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. A resposta que Moisés aqui dá nos mostra que ele não está consciente do mal que isso causa a ele e ao povo. É uma resposta sincera, de alguém que tem intenção de cuidar, de alguém que está se dedicando para cuidar do povo. É assim que Moisés responde. Nós percebemos aqui um certo progresso. Moisés ele está sobrecarregado, mas ele está trazendo a lei de Deus. Ele não está trazendo a sua própria lei. Veja, nós precisamos olhar o homem no seu contexto. Sim, ele está errado, como falará Jetro, mas Moisés está buscando o bem. Obviamente isso não desculpa, mas Moisés está aqui trabalhando para o bem do povo. No seu coração, na sua mente, ele está fazendo isso. E Jetro então conclui. Veja, verso 17. Depois que Jetro faz perguntas, ele não chega logo afirmando, ele não chega logo concluindo, ele faz perguntas, ele deu todo o espaço para Moisés se expressar, se explicar. Moisés já fez isso, e agora Jetro, um conselheiro sábio, conclui: não é bom isso o que faz. A Bíblia diz no Novo Testamento que a lei de Deus é boa. A lei de Deus, irmãos, é o bem para nós. É para que haja paz, alegria. Mas Jetro detecta aqui que a intenção de Moisés não estava se cumprindo.
A intenção de Moisés em dar a lei de Deus ao povo, para que o bem se cumprisse, não estava acontecendo. Não é bom. Não é bom isso que faz. Moisés, Jetro, perceba bem, ele conclui de forma amorosa. Não veja Jetro aqui como um velho carrancudo, sem respeito, sem papas na língua, não. Jetro é um pai para Moisés. Nós já vimos que eles têm afeto um pelo outro. Moisés o beijou quando o encontrou. Jetro o tem como filho. E de forma amorosa, verdadeira, mas sem rodeios, Jetro então diz: não é bom o que fazes. E ele continua: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo, no verso 18, que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Jetro diz que a sobrecarga de Moisés traria grande cansaço para ele. Um cansaço que traria inclusive abatimento, não só para o seu corpo, mas para a sua alma. E não é à toa, irmãos, que vemos hoje líderes, inclusive muitos diagnosticados com a chamada síndrome de burnout. Não só o corpo cansa, mas a alma. É como se fosse sugado por um grande ralo. É isso que Jetro está dizendo: Moisés, você vai desfalecer. Mas não só tu. A sobrecarga sobre um líder não traz mal apenas para ele, traz mal também para o povo. E é isso que Jetro diz. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo. A centralização em Moisés iria ocasionar, no mínimo, cansaço, expectativas frustradas para aquele povo que estava em pé desde manhã até o final do dia. Imagine você, demandas acontecendo, expectativas de que Moisés, aquele que é o enviado de Deus, trouxesse ali a lei de Deus, e então chega o final do dia, a fila não acaba, e agora então o jeito é esperar para o dia seguinte. Frustração, cansaço, os problemas aumentando. Como isso não era bom de fato para o povo. Vemos aqui, irmãos, um conselheiro muito sábio. Jetro se mostra ser um conselheiro muito sábio, mesmo novo na fé. Mas as cãs estão pesando aqui, inclusive, sobre ele. Vimos na última ocasião como as cãs, mesmo fora de Cristo, elas pesam, de certa forma, mas especialmente em Cristo. As cãs, elas precisam ser honradas. As cãs são os cabelos brancos. E Moisés e Jetro se mostra aqui um conselheiro sábio, observando, fazendo perguntas que dão espaço sincero para Moisés, concluindo, aconselhando para o bem de Moisés e de seu povo. Mas passamos agora ao primeiro ponto. Vimos em primeiro lugar um conselheiro sábio. Agora, em segundo lugar, um conselho sábio. Que Jetro aconselha a Moisés? Verso 19: ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Jetro aqui se assemelha, inclusive, a Cristo. Na verdade, Jetro aqui, ele traz lampejo de Cristo. Porque Cristo é a sabedoria. Em Provérbios, abre a sua Bíblia, no capítulo 1, nós vemos um pai aconselhando o seu filho. Provérbios, capítulo 1. Veja a ênfase no ouvir. Verso 8. Abram também, jovens, para que vocês aprendam com a sabedoria que é Cristo.
e crianças. Diz Provérbios 1:8: filho meu, ouve. Ouve. Não é isso que Jetro diz a Moisés? Ouve. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. E na verdade, irmãos, nós vemos aqui no verso de número 20, que esse pai está refletindo o ensino da sabedoria. Verso 20: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. O conselho de Cristo, ele que é a sabedoria encarnada, em Provérbios 8 mostra que a sabedoria estava com Deus antes de todas as coisas, antes do fundamento ser lançado. O conselho de Cristo se apresenta em lugares acessíveis, nas praças. A sabedoria levanta a sua voz. E no verso 30 diz: não quiseram, aqui a queixa da sabedoria, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Jetro, voltando para o nosso texto de hoje, ele imita a sabedoria, aquele que ele passou a amar, o Filho de Deus. O conselho sábio é o conselho bíblico. E então Jetro diz no verso 19: ouve, pois, as minhas palavras. O ouvir aqui não é mero perceber as ondas sonoras chegando aos ouvidos. O ouvir é atender, é seguir. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Esse é um conselho sábio, irmãos, porque vem de Deus, é segundo o seu Filho. Mas veja como o Jetro aqui, de fato, coloca-se humildemente. Ele diz assim: eu te aconselharei, e Deus seja contigo. É como se ele dissesse a Moisés: Moisés, eu vou te aconselhar, mas você é o homem que Deus colocou sobre o povo. Veja com Deus, se é isso mesmo a vontade dele. De forma humilde de falar. E Jetro então traz o conselho sábio. O conselho sábio de Jetro se resume ao que Moisés deveria se dedicar a fazer e ao que os outros que Moisés iria escolher deveriam fazer. Veja, primeiro ele fala de Moisés, versos 19 e verso 20. Representa o povo perante Deus e leva as suas casas a Deus. A primeira coisa que Jetro deixa claro que Moisés deveria fazer aqui é interceder pelo povo. É isso que ele quer dizer quando ele diz: representa o povo perante Deus, e não era exatamente isso que o sacerdote faria? Usando aquilo que ainda Deus irá falar na lei, o colete, o peitoral com as 12 pedras, e os ombrais também com as 12 pedras, e ele iria a Deus representando o povo, representa o povo perante Deus, levando as causas do povo, como se fosse o próprio povo orando. Nós olhamos para o Novo Testamento, meus irmãos, quando ainda não havia diáconos, e vemos os apóstolos naquela contenda, aquela celeuma entre as viúvas dos judeus e as viúvas dos gentios. E os apóstolos disseram: nós não vamos mais servir as mesas. Nós agora nos dedicaremos à oração e à palavra. E é isso que Jetro está fazendo aqui. Representa o povo a Deus. Moisés, ora. Olha tudo isso que está acontecendo. Ora. Isso é a primeira parte do conselho sábio. Mas a segunda é: ensina-lhes, verso 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e lhe fazes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Oração e ensino. Não só do culto, mas as obras que devem fazer. Isso diz respeito a toda a vida. O conselho pastoral diz respeito a toda a vida
do crente. E é isso que Jetro está dizendo: Moisés, não só ore, mas ensine. Ensine. E nós olhamos para o Novo Testamento e vemos que uma das qualificações dos presbíteros é que eles devem saber ensinar, aptos para ensinar. O governo presbiteriano, meus irmãos, não começa no Novo Testamento. Primitivamente ele já está aqui. Como isso é maravilhoso, não é? A Bíblia é uma só. Os princípios já foram lançados no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Qual é o conselho sábio que Jetro dá a Moisés? Moisés, ora, representa o povo a Deus. Tem mais, ensina os estatutos e as leis de Deus, para que o povo saiba como viver. Mas não para por aí. Ele agora passa a falar do trabalho do governo e de julgar as causas entre o povo. Não era isso que o povo estava querendo? Quando estava na fila, em pé, desde amanhã, e amanhã aqui é de manhã cedo. Quando estava ainda para o sol nascer, até o pôr do sol. Essa é a ideia aqui. Era isso que o povo queria, as causas serem julgadas, e então Jetro, ele dá orientação também. Verso 21, olhe na sua Bíblia. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Homens. Desde o Antigo Testamento nós vemos aqui que a Escritura nunca aprovou a liderança feminina. Não por algum problema com as mulheres, algum pecado nelas, porque são inferiores, como alguns até pensam, menos inteligentes. Por vezes as mulheres, inclusive, fazem coisas até melhores do que os homens. Mas por causa do mandamento de Deus, homens governam. E como olhamos para a nossa amada IPB e vemos, irmãos, homens tentando jeitosamente fazer com que mulheres estejam no governo. Homens tentando há anos que mulheres estejam na liderança de igrejas, ensinando, quando Deus, a Escritura nunca aprovou isso. Desde os tempos antigos, o conselho sábio de Jetro é: procura homens. Mas não são quaisquer homens. E aqui nós aprendemos que não é qualquer homem que deve estar no governo. Veja, o problema não é com as mulheres. Porque senão, aqui acabaria o conselho de Jetro. Moisés, procura qualquer homem. Não é qualquer homem. Homens tementes a Deus. E aqui, Jetro passa as qualificações desses homens, irmãos. Homens de verdade, não é que Moisés esteja dizendo assim, aliás, não é que Jetro esteja dizendo assim: Moisés, não procure homens efeminados. Não é isso. Com certeza, homens efeminados não devem também estar no governo. Mas não é isso que Jetro está falando. Uma tradução possível também poderia ser homens da verdade. Homens que sejam apegados à palavra. É isso que Jetro está dizendo. Homens da verdade, que aborreçam a avareza. E nós vemos aqui um princípio, irmãos, daquilo que a Escritura no Novo Testamento traz de forma mais elaborada, das qualificações dos presbíteros. Que não seja avarento, não seja cobiçoso, que sorge da ganância. Tudo está interligado. Jetro, um novo na fé, já recebeu essa iluminação de Deus. E Jetro dá aqui um conselho, irmãos, maravilhoso. Ele diz: coloque chefe de 1000, de 100, de 50, de 10. Aqui, irmãos, há uma espécie de tribunal de instâncias.
Tribunal de instâncias. Se aquela instância não resolver, vai para a instância superior. E se essa instância superior não resolver, vai para a instância a superior imediatamente. E se a de 10 não resolver, vai para a de 100. E se a de 100 não resolver, se a de 10 não resolver, para a de 50. Se a de 50 não resolver, a de 100. E se o chefe de 100 não resolver, o chefe de 1000. E se ainda assim o chefe de 1000 não resolver, traga a Moisés. Que conselho sábio. Que iluminação Deus dá para Jetro. Meus irmãos, e assim Jetro conclui o seu conselho, dizendo que estes homens julguem. Assim será mais fácil para ti, Moisés, eles levarão a carga contigo. E se você fizer, e assim Deus te mandar, mais uma vez, ele diz, veja com Deus, poderás então suportar. E assim todo este povo tornará em paz. Em paz. Não em guerras, não em frustrações, não em cansaço, Moisés, mas em paz eles tornarão ao seu lugar. Como Moisés reagiu a esse conselho? Olhe para Moisés. Moisés foi o homem que Deus chamou na sarça ardente. Moisés foi o homem preparado para guiar este povo. Ele recebeu o cajado. Moisés era aquele que era como Deus para Arão, e Arão então falava com Faraó. Moisés foi aquele, inclusive, que foi usado por Deus para que o mar vermelho se abrisse. Que função Moisés tinha no meio do povo de Deus, irmãos. E chega um novo convertido, que inclusive é um parente próximo, e nós sabemos que às vezes essa proximidade ela se torna até mal utilizada, não é? Quando há parentela, os conselhos não são ouvidos porque é um parente próximo que está ouvindo, falando. Chega um novo convertido, um parente, um sogro, para criticar o que Moisés estava fazendo. Como Moisés recebe esse conselho? Diz o verso 24, Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Mesmo assim, Moisés não rejeitou com soberba o conselho de seu sogro, mas Moisés foi sábio. Provérbios 19, 25 diz, repreende o sábio e crescerá em conhecimento. Moisés foi sábio também. Ele atendeu. O texto finaliza, irmãos, no verso 27, dizendo que se despediu Moisés e seu sogro e foi para a sua terra. Um excelente conselheiro. Será que Moisés queria ficar com Jetro ali? Para ouvir mais conselhos? É claro que sim. Será se Zípora queria ficar com seu pai ali? É claro que sim. Será se os netos, Gerson e Eliezer, queriam ficar com seu avô ali? É claro que sim. Seu avô, que agora era crente? Claro que sim. Mas Deus tinha algo a fazer por meio de Jetro. E Jetro volta para Midian, uma terra idólatra. Ele que foi convertido pelo testemunho de Moisés, agora será instrumento para a conversão de outros pelo seu próprio testemunho. Como Deus aqui já anuncia, irmãos, que ele iria alcançar as nações. O Evangelho nunca foi, a mensagem de Deus nunca foi para ficar apenas em Israel. Mas sempre Deus tinha um propósito de anunciar às nações. Que texto maravilhoso. Um conselheiro sábio, em primeiro lugar, e um conselho sábio, em segundo lugar. Mas o que Deus quer falar pessoalmente a nós, a nossa congregação? Eu pergunto em primeiro lugar, o teu conselho é a Escritura? O teu conselho, quando alguns te procuram, ou quando você percebe que é necessário aconselhar alguém,
está pautado na Escritura. Ela é a sua regra de vida. Jovens, o que norteia o coração de vocês? O que o mundo pensa? O que o grupo faz pressão para que você então siga? O que a Escritura afirma? O que é o conselho sábio para vocês? Atrás de que vocês andam? O que realmente traz felicidade, alegria e regozijo para vocês? É o que a Escritura afirma. O seu futuro está cheio de planos da Escritura? Ou cheio de planos do mundo? Famílias estão nos seus planos? Família está nos seus planos? Trabalhar, especialmente no caso dos rapazes, está nos seus planos? O que norteia o seu coração? Qual é o conselho que você segue? A Escritura te chama, jovem, a aceitar a sabedoria, o conselho sábio, a sabedoria que se coloca nas praças, a sabedoria que, assim como a casa da prostituição traz conselhos, a sabedoria ela também traz conselhos. Assim como a casa da loucura traz prostituições, conselhos, assim também a sabedoria traz conselhos. Que Deus te guie e que você receba esse conselho. É o primeiro ponto, primeira aplicação. Em segundo lugar, como você recebe os conselhos dos presbíteros que Deus colocou sobre ti? Nós olhamos para Jetro, um homem velho, novo convertido, que aconselha Moisés, para que coloque outros que julguem as causas no meio do povo. Certamente aqui não são homens impecáveis, mas estão homens escolhidos. Como você lida com os conselhos que os presbíteros dessa igreja têm lhe dado? Você reconhece a bondade de Deus para contigo em ter presbíteros sobre ti? Não é exatamente isso que acontece com esse povo? Homens que julgam, aqui trazem paz para o povo, trazem alívio para todos. Nós olhamos, irmãos, para algumas lideranças em igrejas e vemos que há muitas igrejas que estão sob um só homem. A figura da igreja a cara da igreja é a cara daquele homem. O que a igreja vive é aquilo que ele pensa. Ele está sobrecarregado e ele negligencia a igreja sofre. Mas graças a Deus, Deus nos dá presbíteros para que haja paz. Presbítero que tratem as questões de conflito no meio da igreja. Quando você vir coisas que acontecem que não deveriam, não saia falando para os lados. Isso não é sábio. Isso não agrada ao Senhor. Isso não trará paz para a igreja, mas o corpo ficará inflamado. Isso é um conselho sábio. Busque a pessoa
Por muitas vezes, irmãos, nós não queremos buscar. Isso revela que lá no fundo do coração, nós não queremos tanto que as coisas sejam resolvidas. A preocupação que aparenta quando nós comentamos com o outro, ela não é tão grande assim, tão quanto deveria ser. Busque o seu irmão. E se você, depois de buscá-lo com outros irmãos, isso não resolver, diga à igreja, como lemos em Mateus 18, são os presbíteros. Siga os conselhos sábios. Mas eu ainda lhe pergunto, você recebe conselhos de um irmão mais novo na fé? Talvez você diga, não, o pastor falou, então tem que seguir. O presbítero falou, tem que seguir. Mas se um irmão, um daqueles inclusive que acabou de ser recebido na igreja, chegar para ti e disser, meu irmão, minha irmã, veja, não é bom isso que você está fazendo. Exatamente como o Jetro fez. Não é bom. Como você receberia? Chegou ontem? Quem esse irmão pensa? Quem essa irmã pensa? Eu estou aqui há tanto tempo, eu que sei como as coisas funcionam. Eu que conheço da Bíblia. Esse irmão, essa irmã. Isso não é sábio. A palavra diz, repreende o sábio e ele crescerá em conhecimento. Se nós, repreendidos, não crescermos em conhecimento, estamos nos mostrando não ser sábios, mas tolos. Não olhe para a figura tanto, olhe para o conselho. Moisés ouviu o conselho e seguiu tudo o que Jetro falou. Irmãos, como é bom estar no meio da igreja e perceber que o Espírito Santo está no coração de todos, ou quase todos, não é? Sabemos que não há somente crentes no meio da igreja, mas em quase todos. E Deus usa quem Ele quer. Ele usa os membros comuns. Isso é maravilhoso para nós, inclusive, que lideramos. Isso alivia de nós a carga. Por isso não hesite, meu irmão e minha irmã, também em buscar os irmãos para buscar conselhos e nem receber conselhos. Analise. Veja, Jetro, ele está aqui enfatizando tanto no início quanto no final. Deus, Moisés, Deus, se Deus te mandar, certamente todo conselho precisa ser passado pelo crivo da Escritura. Mas se vem do Senhor, receba. É bênção de Deus. Última aplicação, meus irmãos. Terceira aplicação. Ninguém é tão cheio de dons que não precise de ajuda. Ninguém é tão cheio de dons que não precise de ajuda. Não olhe para aqueles que estão desenvolvendo tarefas no meio da igreja e diga, poxa, que bom que fulano está fazendo isso. Não precisa que eu faça nada. Ninguém é tão cheio de dons que não precise de ajuda. Por isso, então, eu lhe pergunto, meu querido e minha querida, qual é a tua participação na igreja hoje? O conselho de Jetro foi, Moisés, não carregue sozinho. Divida. Qual é a tua participação na igreja hoje? O que você faz? Qual é a sua função? Qual é a sua tarefa? Você não tem dom nenhum? Certamente Deus te deu dons. Desenvolva-os na igreja. Sirva. Deixe que Deus abençoe os irmãos através de você. Irmãos, há muitos conselhos aqui para nós, mas eu encerro aqui.
que nós saibamos ouvir os conselhos. Isso não significa, irmãos, que nós temos que ouvir todo o conselho. E talvez você tenha pensado nisso. Da mesma forma que nós devemos ouvir os conselhos que são sábios, nós precisamos passá-los pelo crivo da Escritura. E aqueles que não são sábios, nós inclusive precisamos saber dizer obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, mas isso, pense que não é o que Deus quer. Não há problema algum em fazer isso. O ponto aqui é agradar ao Senhor, é seguir a sabedoria. E que Deus nos faça sábios para a glória dele. Amém. Vamos ficar de pé. Ó Deus, te bendizemos pela Tua palavra que nos trata naquilo que nós precisamos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, muito mais do que Jétro, nos diz a verdade, diz sem rodeios, em amor. Obrigado, Senhor, porque todos precisamos desta palavra. E ela vem ao seu tempo. Quão boa ela é. Que o Senhor santifique a nossa igreja. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça de amadurecer na fé. E cada vez mais crescermos com conselhos que vêm da parte do Senhor. Não como o Senhor fazia com profetas antigamente, mas através de homens e mulheres que o Senhor escolhe para dar conselhos, põe na boca. Que o Senhor abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Pedro.